Olá, amigos e amigas, quero dar as boas-vindas para você que acompanha aqui o nosso canal, hoje, especialmente na Escola Bíblica Dominical Online. Você que já conhece o canal sabe que todo domingo ao meio-dia estreamos um vídeo com o estudo de algum livro da Bíblia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, da mesma maneira, eu lhe dou as boas-vindas e também te convido a se inscrever no canal, ativar todas as notificações e acompanhar conosco essa aula da Escola Bíblica Dominical Online, que hoje especificamente nós vamos falar sobre os dois livros de Samuel. É claro que o nosso estudo ele não é exaustivo, né? Até porque os conteúdos de cada um desses livros que nós estamos vendo são vastos, longos, né? Mas a gente tem a proposta de dar uma visão geral sobre cada um dos livros da Bíblia e de estudarmos ao longo desse processo todos os livros que compõem a Bíblia. Nós estamos seguindo a ordem do cânon da Bíblia cristã, do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Começamos em Gênesis, passamos por Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, passamos por Josué, por Juízes, Ruth, falamos na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre os livros de Samuel. Todos os vídeos dos livros anteriores estão disponíveis aqui no canal e você não só pode, como deve ir lá conferir, participar com a gente e usar os comentários também. Fica também um convite para você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, que tem links dos cursos online e dos e-books que eu tenho à sua disposição, e você adquirindo não só contribui com o nosso trabalho, mas certamente você vai adquirir um material de muita qualidade. Algumas pessoas me perguntam sobre as melhores versões da Bíblia e eu sempre recomendo as versões da Bíblia de Jerusalém e também da Bíblia Tebe. É claro que tem outras versões da Bíblia, outras traduções da Bíblia, que você vai fazer uma boa leitura. O importante é que você leia o texto bíblico e que você tenha intimidade com essa leitura. Mas se eu puder dar um destaque nessas duas versões consideradas pela maioria dos biblistas brasileiros como as melhores traduções para o português, eu cito a Bíblia de Jerusalém e também a Bíblia Tebe. São duas versões muito interessantes. Em relação ao livro de Samuel, nós temos o início ali pela organização da Bíblia cristã, do Antigo Testamento, da Bíblia cristã, de uma sequência de 6 livros que terão como enfoque principal a política de Israel desde o final da trajetória dos juízes, por isso o nome Samuel, né? Ele é um elo, ele é uma transição entre o período dos juízes e o período da monarquia. Ele será um profeta, e isso tem um peso religioso muito importante para aquela tradição, mas ele também será um juiz que vai ordenar, que vai consagrar, seria melhor o termo, o primeiro rei da monarquia de Israel, e esse período vai ser um período bastante traumático para o próprio Samuel, como nós veremos na sequência. Tem muitas pessoas que acreditam que a Bíblia e que a teologia deve ser entendida de uma maneira totalmente distante da política. Para muitas pessoas, política é quase que uma ofensa à teologia e à Bíblia, mas toda vez que uma pessoa entende dessa maneira, significa que ele tem uma formação bastante alienada e que ele não consegue enxergar que política faz parte de tudo que nós podemos viver no nosso dia a dia, inclusive fazia parte da Bíblia, da história da Bíblia, como também faz parte da teologia. Teologia, assim como a política, assim como a história, assim como a geografia, são ciências humanas e elas se entrelaçam em muitos momentos no que nós chamamos de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade.
Então, não há como nós estudarmos teologia abrindo mão da política, como não há como nós estudarmos a Bíblia, principalmente esses livros que nós estamos vendo, abrindo mão da política, porque são livros de política. Os livros de Samuel, os livros dos reis, os livros das crônicas, são livros de política, que têm a política como elemento central, ainda que os seus redatores, ainda que os seus cronistas tenham uma visão teológica, uma visão doutrinária sobre aqueles períodos, mas não se pode negar que os períodos, os personagens, os objetivos são também do ponto de vista político, né? É claro que politicagem é outra coisa. Relação política baseada num projeto de poder que favorece uma determinada leitura da igreja, né? Politicagem, que é aquela troca de apoio para ter benefícios de outra maneira. Isso, claro, que é bastante ruim, bastante desagradável, isso sim deve ser deixado de lado. Agora, as relações políticas e política com P maiúsculo, essas estão sempre presentes. Nós somos seres políticos e os nossos atos são atos políticos, ainda que seja de alienação, ainda que seja uma tentativa de negação da política, isso também é um ato político e que favorece a um determinado grupo, ao grupo que pratica a política mais lamentável, mais suja possível, né? Mas falamos sobre o livro de Samuel e o seu entorno político. Como eu tenho falado para você, esses dois livros, que no início era um único livro, a separação de Samuel em dois livros, ela é bastante recente. Os especialistas vão datá-la do século XIV, do século XV, que foi nesse momento em que os dois livros se tornaram textos separados, mas até então eram um único texto, né? Esses dois livros dizem respeito ao período final do período dos juízes, da teocracia de Israel e o início da monarquia em Israel, tratando sobre o período de Saul, do qual os livros não têm muita importância. Os livros desprezam o reinado de Saul, consideram Saul um transgressor das leis divinas e vão enaltecer a figura de Davi e transformá-lo num grande símbolo nacional dessa nação chamada Israel, mas não apenas da nação de Israel, mas da religiosidade da nação de Israel, do judaísmo de Israel, sobretudo depois que há uma combinação dessa teocracia, tendo como representante político o rei Davi, e lembrando que toda monarquia é um Estado confessional, é um Estado amparado por uma leitura religiosa, e a aproximação desse rei Davi dos sacerdotes que dominam o templo, que centralizam o culto em Jerusalém, na capital do reino, e centralizam esse culto no templo que está na capital desse reino, que é o reino de Israel. Então, essa relação ela é muito forte, ela é muito favorável aos sacerdotes, e os sacerdotes passam a ver Davi e os seus sucessores, que têm esse ideal de centralizar o culto e a religião no Templo de Jerusalém, como personagens simbólicos, personagens muito fortes e personagens que vão fazer todo sentido para essa religiosidade e vão ter uma leitura que será uma leitura bastante idealizada desses personagens, principalmente de Davi. E Saul é deixado de lado porque na época de Saul o reino ainda não é centralizado. O reino ainda não tem essa presença centralizadora tão forte como terá em Davi dali por diante, e, consequentemente, o culto em Israel continua sendo desfragmentado no período de Saul, e isso vai atrair para si uma antipatia por parte dos sacerdotes, que na leitura de Samuel, que também tem um peso religioso muito grande,
vão vê-lo como um transgressor, como um pecador, como alguém que não faz o propósito divino, e na leitura dos sacerdotes, fazer o propósito divino é centralizar o culto no Templo de Jerusalém e proibir qualquer outro tipo de culto que não seja centralizado na capital de Jerusalém. O título Samuel, que diz respeito a esse personagem tão importante, que foi o último dos juízes, que se sente desprezado quando o povo pede um rei, né? Porque naquele momento a monarquia era o sistema político mais evoluído que se tinha conhecimento, e o povo vai ver nos juízes a causa do seu atraso em relação às outras nações. Samuel se sente desprezado, o relato sacerdotal vai dizer que esse desprezo é para com o próprio Deus de Israel, porque aquela estrutura é uma estrutura teocrática, né, que depois vai representar esse mesmo ideal, o ideal que será resgatado na monarquia com Davi, e mesmo assim Samuel então consente em ordenar o primeiro rei, né? O primeiro rei para aquela nação que era Saul. Esse título de Samuel se refere a uma antiga tradição rabínico, claro, que tem a ver com o sacerdócio de Israel, que vai ter a ver com essa leitura idealizada de alguns desses personagens que nós temos apresentado. O povo pede essa monarquia para Samuel, que muito relutante, que muito se sentindo desprezado, inclusive, vai consentir e vai ordenar o primeiro rei. E aí nós temos essa transição da teocracia dos juízes para uma monarquia, no início desfragmentada, descentralizada, que se tornará numa monarquia central, numa monarquia fortalecida a partir de Davi, que será inserido nesse texto, e sobre ele, e você sabe, Davi teve vários problemas, teve problemas familiares dos mais diversos, teve problemas políticos também, principalmente envolvendo as várias esposas e os reinados com os quais ele faz coligação, mas a leitura de Samuel é uma leitura piedosa, é uma leitura idealizada, e por isso o texto vai nos mostrar Saul, que nem foi um rei do ponto de vista político tão ruim assim, né? E Davi, que do ponto de vista político nem foi tão perfeito assim, embora, é claro, teve os seus méritos, sem dúvida alguma, mas é por esses motivos da piedade, da leitura idealizada, que Samuel vai apresentar Saul como um transgressor e alguém que fez coisas muito ruins diante de Deus, e Davi como um rei que foi um exemplo e um símbolo para aquela nação. Quando a história vai tratar do rei Davi, primeiro mostra o seu reinado inicial de 7 anos em Hebrom, antes de consolidar o seu poder, que esse é um detalhe também interessante, não é porque uma pessoa é rei, que na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, ele já vai assumir o trono de uma maneira pacífica e uniforme, né? Até porque Davi não era da linhagem do antecessor Saul. Então ele começa a governar em Hebrom e demora um tempo até consolidar o seu poder na capital Jerusalém e, consequentemente, em todo o reino, e esse reino que vai ter o seu território aumentado a partir de Davi, principalmente Salomão. Tradicionalmente, nós ouvimos que o reinado de Saul, Davi e Salomão foi de 40 anos cada um, mas cronologicamente, através da história geral, através de uma história que não é uma história apenas sagrada, nós não conseguimos confirmar essa indicação de que ambos teriam governado exatamente por 40 anos. 40 é um número simbólico, 40 é um número que tem um simbolismo bastante importante para o judaísmo, de uma maneira em geral, né? Os 40 dias de jejum lá de Jesus no deserto, os 40 anos lá de Moisés, enfim, os 40 anos da travessia do Êxodo. Então, esse número 40 tem uma simbologia, tem uma representação de algo que é pleno, de algo que é consolidado, né?
e por isso essa numeração é feita dessa forma. Essa obra de Samuel, o primeiro e o segundo livro, reúne materiais bastante heterogêneos, não é uma única fonte, não é uma única história, também não foi escrita de uma única maneira, que é quase que um dado que se repetirá em todos os livros, leva um período, não é escrito durante o momento que está representando, vai ser escrito posteriormente, e também faz parte a chamada escola deuteronomista, assim como Josué, como Juízes, como Ruth, né, que faz parte dessa escola, que é uma escola tão importante na leitura do Antigo Testamento, desse processo tão interessante. Então, como eu tenho falado, o livro de Samuel, ou os dois livros de Samuel, concentrarão a sua narração em Samuel, no final da sua trajetória, no reinado de Saul, mas principalmente na ascensão, na história, na ascensão, na conquista, na monarquia de Davi e também depois nos períodos finais, já passando esse trono para Salomão, e Salomão também não contará com um governo tão harmônico assim na sua sucessão, mas também terá bastante trabalho para consolidar esse reino sob a sua liderança. Nem será o sucessor direto de Davi, entre um e outro vai ter um reinado tampão, até que Salomão consegue ascender ao trono de Israel, e é no seu período, ao que tudo indica, que Israel vai ter o seu maior território da história. Então, como eu falei, inicialmente na Bíblia hebraica, Samuel é apenas um livro grande, um livro composto por 55 capítulos no total, divididos no Antigo Testamento da Bíblia cristã em dois livros, o primeiro livro de Samuel com 31 capítulos e o segundo livro de Samuel com 24 capítulos restantes. O tema central desse livro é a realeza, realeza essa que terá um símbolo tão importante para a história de Israel, que é considerado um avanço em relação ao governo anterior dos juízes e que, principalmente numa leitura religiosa, teológica, a monarquia é o sistema político, é o sistema de governo que mais se encaixa com uma proposta teológica, espiritualizada, com uma proposta confessional, uma vez que a monarquia depende de uma leitura confessional também para se manter. Se você não conhece ainda os livros de Samuel, você deve conhecer, deve tomar parte dessa história que é tão interessante, tão importante para a construção do Antigo Testamento. E esse nosso vídeo de hoje, essa nossa aula desse domingo, dessa Escola Bíblica Dominical Online, é um material para dar a você uma condição melhor para ler, compreender esses dois livros de Samuel, que, como eu já disse, na Bíblia hebraica era um único texto, um único livro. Claro que vale muito a pena você ler esses escritos, que vai fazer você compreender muitas coisas interessantes no desdobramento dos textos do Antigo Testamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus contatos e também nas suas redes sociais. E não se esqueça de visitar aqui a descrição, conhecer os cursos online e os e-books que estão à sua disposição. E amanhã, durante toda a semana, nós nos encontramos por aqui em outras oportunidades. Um abraço, bom domingo e boa semana para você e para sua família.